que falar de Venezuela e das suas eleições? Por 3 razões. Primeiro, pela semelhança da ideologia madurista e anti-chavista com a ideologia petista. Segundo, para entender aonde a ideologia petista pode nos levar e nós aprendermos com os erros dos outros e não com os nossos erros. Exemplo do que nós não queremos ser. Nós não queremos ser uma ditadura socialista que finge ser democracia, mas que persegue inimigos políticos, que finge realizar a justiça social, mas distribui miséria e fome. Os venezuelanos, eles estão sofrendo, e se você se importa com essas pessoas, nós devemos ajudar. Ajudar, e não, Lula, atrapalhar. Nós devemos enfraquecer Lula e não fortalecer o regime opressor. E essa nossa ajuda do povo brasileiro deveria acontecer por meio do nosso presidente. E o que Lula tem feito? É o que eu vou te contar nessa análise. Então fica aqui comigo, não deixe de colocar aí o seu dedo no botão de like para que mais gente nos ajude e mais gente esteja aqui com a gente, mais gente ouça essa mensagem, mais gente nos ajude a não virar uma Venezuela e em vez de atrapalhar, para que mais gente possa pressionar, para que o Brasil de verdade ajude aquele país. Então vamos lá. O ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, ele disse em um vídeo com todas as letras que vai acontecer um banho de sangue e uma guerra fratricida lá na Venezuela, caso ele não vença as eleições. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, produção? Dá um play pra gente, por favor. En una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Ou seja, se o Maduro aí não vencer, democraticamente vai ter banho de sangue. E aí, o que foi que o presidente Lula, que ama meter o seu bedelho em conflitos internacionais, como a guerra da Ucrânia, a guerra contra o Hamas, o que ele falou dessa óbvia ameaça antidemocrática do Maduro? Lula, esse grande guerreiro da democracia, certamente repudiou essa fala de Maduro, não? E o que o Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, debaixo de Lula, que tem uma longa tradição de neutralidade, de defesa da democracia, o que ele disse sobre essa ameaça sanguinária de Maduro? Ah, pois é. Se você pensou nada, então você acertou. Nem Lula, nem o Itamaraty repudiaram essas declarações do Maduro. Eles não falaram, foi nada. Estão em silêncio até hoje, até agora. Esse silêncio de Lula e do Itamaraty chamam a atenção, porque Lula não perde uma oportunidade de esbravejar sobre a defesa da nossa democracia, como se ele fosse um grande e reconhecido democrata. E ele não perde também nenhuma oportunidade para querer dar lição de moral nas guerras e conflitos ao redor do mundo. Um exemplo é a guerra da Ucrânia, em que Lula coloca em equivalência moral Putin e Zelensky o tempo inteiro, dizendo que a culpa da guerra é dos dois, ignorando que foi a Ucrânia que foi invadida pela Rússia. E a Ucrânia está apenas se defendendo. Um outro exemplo é a guerra de Israel contra Hamas, em que Lula não perde a chance de dizer que Israel cometeria genocídio contra os palestinos. Mas ele nem condena adequadamente as ações do Hamas, nem fala nada sobre o que o Maduro está fazendo com a própria população da Venezuela, aqui do nosso ladinho. No aniversário do 8 de janeiro, durante aquela festinha lulista que foi chamada de democracia inabalada, Lula disse a seguinte frase, separei aqui para vocês. Ele disse, abre aspas, todos aqueles que planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão, disse ele, para quem atenta contra a democracia, contra o seu país e contra o próprio povo. Foi isso que disse Lula, fecha aspas. Ah, Lula, agora então eu entendi. Mas será que isso se aplica então para o Maduro, o seu amiguinho?
Ou isso só se aplica para aquelas senhorinhas de Bíblia e um terço na mão que não cometeram crime no 8 de janeiro, mas que estão sendo punidas como se fossem as piores criminosas do Brasil? Mais uma vez, a hipocrisia de Lula fica escancarada. Mas o silêncio de Lula até faz sentido se você pensar que há um tempo atrás, Lula usou a Venezuela para dizer que a democracia era relativa. Então, se a democracia é relativa mesmo, para que se preocupar se Maduro vai jogar a Venezuela numa guerra civil fratricida para manter-se no poder como um ditador, não é mesmo? Mas, Eltan, o Brasil, Lula, poderia fazer mais? A gente poderia fazer alguma coisa? Sim, Lula poderia fazer muito aqui nesse caso. Ele poderia orientar o Itamaraty a fazer uma nota de preocupação com as declarações sanguinárias de Maduro. Poderia articular uma manifestação conjunta das democracias da América Latina expressando essa preocupação, repudiando a fala de Maduro e pedindo respeito ao resultado das eleições. Ele podia se manifestar pessoalmente em suas redes e em seus discursos, como ele faz todos os dias para falar um monte de asneira e besteira que interfere na economia e causa a alta do dólar. Lula podia usar sua influência e seu prestígio pessoal com Maduro para defender as eleições limpas e justas lá na Venezuela. Mas Lula não faz nada disso. E sabe por que ele não faz? Porque Lula e Maduro fazem parte do mesmo grupo de líderes populistas da esquerda latino-americana. Porque eles se encontram no mesmo polo ideológico. Porque eles dividem as mesmas ideias. A diferença é que Lula não pode ser tão abertamente autoritário aqui no Brasil como Maduro, e como ele é lá na Venezuela. Mas isso tem mudado ao longo dos últimos anos. Basta você ver essa lua de mel entre Lula e os ministros do Supremo. Agora, o Lula não precisa mais executar diretamente a censura e o autoritarismo que estão no sangue do socialismo. Ele tem o Supremo amigo para fazer isso no seu lugar e para atropelar o Congresso Nacional sempre que ele perder alguma votação por lá. Então, enquanto Maduro falava de guerra civil e derramamento de sangue, e ele estava lá na Venezuela usando inclusive um moletom. E você sabe qual que eram os dizeres desse moletom do Maduro quando ele falava de derramamento de sangue e quando ele falava de guerra civil? Escrito no moletom estava escrito do amor. Nós também conhecemos o governo do amor de Lula. Aquele que prega amor, mas executa vingança, divisão e perseguição para caçar, calar e punir a direita, que ele vê como sua inimiga. A grande verdade é, Lula não se manifesta em repúdio a Maduro porque, no fundo, Lula é parecido com Maduro.